Graça e paz, irmãos e irmãs, por estarmos unidos na casa do Deus vivo. Convido a você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no seu 21º capítulo. Estarei lendo alguns versos a partir do 12, mesmo sentados, mas com reverência e sempre atentos a ouvirmos a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 21. A partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor, vou até o verso 17. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca leste? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde perguntou até aqui. Oremos. Pai querido, nós somos gratos, porque o Senhor mais uma vez nos reuniu em Tua casa, casa de oração de todos os povos, nesse santuário para juntos aqui louvarmos o Teu nome, Jesus, e também sermos agraciados, abraçados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que nos assiste na profundidade do nosso ser, das nossas necessidades, nos alimente nesta hora, falando conosco profundamente, tocando a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, e que vivamos, ó Deus, acima de tudo, para o louvor do Teu nome. É a nossa oração de gratidão e súplica no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos que olharmos sempre à nossa volta e percebermos a ação de Deus. Senão não faz sentido a nossa caminhada como povo de Deus, como igreja que é o corpo de Cristo, onde o cabeça é o próprio Senhor Jesus. E Jesus, Ele está agindo entre nós. Ele está agindo entre nós. Nós concebemos com nossa fé que Ele está entre nós, Ele é onipresente, mas nós precisamos entender e perceber a sua ação efetiva na nossa vida, em nosso meio, à nossa volta, e, quem sabe, através de nós. É um desafio enorme isso, e Ele age, mas age especialmente através daqueles que se abrirem para Ele, se abrirem para esta obra, se deixarem se tocar, se permitirem que Deus o toque, e aí Ele vem e abençoa, Ele nos abençoa, nos toca de maneira especial, e quem sabe Ele nos use para o louvor do Seu nome santo. Onde Ele age, senão no nosso coração, na nossa vida, no nosso coração. Onde Ele age? Onde e como Deus age? Através do Seu Espírito Santo. E eu queria usar esse texto para que nós possamos entender um pouquinho dessa ação efetiva desse nosso Deus que está entre nós, mas que Ele quer que nós sejamos Seus instrumentos na efetividade do Seu Evangelho. Queridos, na vida tudo passa. Já dizia minha mãezinha, tudo passa. E passa, né? Ela inclusive já passou, já está na glória.
mas ficou aí as suas boas ações, o seu testemunho. E tem um sobrinho que ele fala que tudo passa menos a fome do gordinho. Ele é gordinho e ele vive sempre com fome. E ele brinca com a gente que tudo passa menos a fome do gordinho e está falando dele, né? Aí vira uma piada. Mas na vida tudo passa. A palavra de Deus nos diz isso, que a nossa vida é muito passageira, é um sopro, é como uma folha numa árvore que daqui a pouco seca, ela cai e vem o vento, né? Aqui nós temos uma árvore em frente à nossa igreja que nesses tempos aí de pré-inverno, inverno, enche a rua e vem para cá e traz as folhas para cá, fica até bonito, né? Enche até a rua. É a nossa vida às vezes, nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos entender a beleza da nossa vida, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Nós precisamos entender que Ele nos fez maior que os anjos, só menor que Ele. Ele nos dotou não só de liberdade, mas da sua graça, de muito poder. E nós podemos ser hoje efetivamente instrumento nas suas mãos. E olha que nós olhamos hoje para o nosso tempo como há necessidade de nós agirmos e vermos a mão de Deus agindo à nossa volta. Às vezes nós queremos que apenas o outro faça aquilo que nós também devíamos fazer. Queremos que o outro haja. Nós esperamos muitas vezes. Nós queremos que todo mundo trabalhe a nosso favor. E nós esquecemos que nós somos iguais perante Deus. Aqui ninguém é mais importante que ninguém. E aí quando Ele coloca alguma coisa no nosso coração, na nossa mente, nós temos que reagir. Nós somos o povo, fazemos parte do povo de Deus, um povo santo, um povo que milita na nossa fé e na nossa ação efetiva principalmente, e que não devemos ficar esperando nada de ninguém, porque o Senhor quer agir em nós e através de nós. Não devemos ficar esperando nada, esperando o que? Olhando o vento. Quem olha o vento não faz nada. Nós precisamos irmos em frente. E o Senhor, eu gosto de pensar que Ele é sempre o Senhor, Deus da ação efetiva, não Deus do descanso, Deus do ócio apenas, do deitar e esperar. Preguiçoso vai ter com a formiga, descansar na sua vontade, quando Ele fala no seu salmo, descansa, entrega tudo, mas tem que entregar, é ação. E nós hoje somos as mãos de Deus em meio a essa humanidade ainda perdida, deslocada da vontade de Deus. Então nós precisamos, queridos, percebermos a ação efetiva de Deus em nós e através de nós, e através de nós, e através de nós. Nós precisamos entender isso, que Deus age especialmente através de nós. Vocês receberam para isso o Espírito Santo de Deus e para ser que minhas testemunhas, não apenas para se encher da graça dele, da bondade, das bênçãos e nada mais. Ficar esperando ainda. Não! Às vezes estamos tão empanturrados da graça que estamos obesos de graça. Precisamos usar essa graça de Deus e Ele quer usar, Ele vai usar. Às vezes nós percebemos umas pedras clamando por aí. Muitos cantores mundanos cantando a palavra de Deus, são pedras clamando. E nós estamos lendo, olha, é um texto bíblico, isso, está cantando lá, as pessoas usando drogas e curtindo a palavra de Deus, se prostituindo e ouvindo a palavra de Deus. Porque muitas vezes o povo de Deus, ele está apto, mas não quer servir a Deus. Na vida tudo passa, mas a grandiosa obra iniciada por Jesus continua em andamento. A sua missão continua entre nós, essencialmente por meio daqueles que de fato se entregaram nas suas mãos. Aqueles que professam e creem na fé, com fé em Jesus Cristo. Jesus veio de fato ensinar, mostrar o que estava errado em nossa vida. Ele veio nos apontar o caminho da salvação. Jesus veio porque nós estávamos perdidos. Não veio apenas para, meu filhinho bonitinho, dá um beijo aqui e tal, vou continuar ali. Não, ele veio para nos mostrar que nós estávamos perdidos.
nos trazer o caminho da salvação. E se é o caminho de salvação, porque nós estamos em perdição. É a lógica. Às vezes nós nos tornamos reféns de uma positividade, de um mundo lindo, maravilhoso. E esquecemos que de fato Ele veio para nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque o contrário disso tudo existe, está presente. Jesus veio para nos purificar, cumprindo a sua profecia. Ele veio para nos purificar o meu coração, o meu pensamento e apurar a minha visão, para que eu possa enxergar as coisas de maneira diferente, sobre a sua ótica, sobre as suas lentes, sobre a ótica e as lentes do Deus vivo. Aí as coisas vão mudar radicalmente. Em primeiro lugar, querido, Jesus, ao entrar no templo, na instituição sagrada para o povo de Deus, lugar da Shekinah, da manifestação do Espírito Santo de Deus, lugar onde foi apresentado ao 8º dia para a sua purificação e batismo, já sendo crescido, nossa adolescência ele volta para esse tempo também. Nós temos poucas inserções de Jesus nesse tempo, mas ele veio para apontar a salvação de Israel. E nessa apresentação dele, no 8º dia, a profetisa Ana, uma octogenária, olhou assim e falou assim: hoje meus olhos contemplaram a salvação do povo de Deus, já posso morrer. Não morra antes de aceitar Jesus, viu? Não morra antes de conhecer Jesus e estar nisso, senão você não tem salvação. Receba Ele, esse que está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar Ele, o Pai, o Espírito Santo de Deus, Jesus. 3, vai ser uma festa no seu coração. E a Ana falou assim: olha, agora meus olhos contemplaram a salvação do povo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou com ela ali. Ele viu o nenezinho, ela viu o nenezinho no colo dos pais, para cumprir ali o ritual do batismo, da apresentação daquela criança. Queria ver ele crescer e ser um Deus vivo, pregando, falando da sua palavra de redenção. Agora esse mesmo templo está sendo profanado pelos vendilhões, pelos salteadores, dos abusadores, dos expertos em transformar o que é sagrado em profano. Nós temos um povo experto em profanar o que é sagrado, em tirar Jesus da história, da sua palavra, e colocar as suas ideologias satânicas, que contrariam a palavra de Deus. As ideologias do presente tempo hoje está para nos provar isso. Nós precisamos então entendermos e percebermos a ação de Deus na nossa vida e da sua mão, e tem que ser através de nós, a ação da palavra de Deus. Às vezes ficamos com medo, ficamos com covardias e não queremos entrar em discussão, porque a ideologia presente ela é muito forte, o povo fala muito, eles querem nos calar, na verdade, querem nos cercear a nossa liberdade de fé, a nossa fé no Cristo Deus vivo, que tem os mandamentos que nós devemos seguir cegamente. A igreja hoje está sendo acuada cada dia mais pelas ideologias do presente tempo. Está com dúvida? Vai à palavra de Deus e ora para que Ele te dê ousadia para falar em nome dEle, para você agir pela sua vontade. O templo edificado por Salomão acerca do século 10 e 9 antes de Cristo, que diz lá em 2 Crônica 2:5: a casa que edificarei será grande, porque o nosso Deus é grande. Antes do templo ser construído, o seu servo já disse: a casa que edificarei será grande, porque o nosso Deus é grande. E nós conhecemos a história. Davi queria construir o templo para que Deus pudesse habitar e se manifestar no meio do povo, mas Deus não permitiu. Foi seu filho, Salomão,
que edificou. Está em 2 Crônica, no seu 2º capítulo. O mesmo templo que foi depois invadido e teve suas portas queimadas por Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 1, verso 1. E o povo foi levado, exilado para a Babilônia. Queimaram as portas do templo do Senhor Deus. O mesmo templo que depois foi reedificado por Neemias, o copeiro do rei. Quando o Senhor usa de sua vida para que o templo fosse reedificado. E logo era um novo templo, que foi ter sido atacado por muitos. E o povo depois foi reconduzido a Jerusalém por Ciro, que nem o povo de Deus era. Sabemos que Neemias enfrentou sérias dificuldades no seu grande projeto. Pessoas mal intencionadas quiseram prejudicá-lo. Sambalate, Tobias, Gesem, mas não tiveram êxito. Sabe por quê? Porque ele tinha recebido do Senhor essa missão e ele não se afastou do seu objetivo. O Senhor tem dado, colocado na sua mão um plano e você não deve se afastar dele. Cumpra a sua missão. A nossa vida é tão passageira para que nós possamos chegar lá na frente e falar: nossa, eu cumpri aquilo que o Senhor me colocou na mão e hoje eu vejo os frutos dessa missão, glória a Deus. Não chegar assim, não, a gente vai chegar lá na frente e vermos arrependidos. Puxa vida, eu deixei de fazer tantas coisas. É o velho, é o idoso que conhece Jesus e segue ele de fato a partir da sua idade ultrapassada. E esqueceu que na sua mocidade, puxa, poderia ter feito tanta coisa. É verdade. Mas nunca é tarde. Você tem recebido do Senhor alguma missão, algum propósito? E por conta das dificuldades, das lutas da sua vida, você pensa em desistir? Neemias não desistiu. Ele viu lá o templo que foi arrebentado, queimado, e ele chorou, Aí ele foi obedecer ao Senhor. E não foi fácil. Não foi fácil, ele encontrou muitas dificuldades. Na obra de Deus é assim, porque o inimigo das nossas vidas, do Senhor, estão aí apostos para vir contra a gente. Mas se a obra de Deus, e nós estamos nesse caminho, ninguém nos resistirá, porque é o Senhor que nos ajuda. Após a grande obra concluída, mais tarde Esdras, sacerdote, o escriba, vai ler diante do povo a lei de Moisés. O povo se afastou de Deus mais uma vez. E desde a alva até o meio-dia, e começou a ler o texto, explicando, até que todo mundo entendesse. A gente acha que foi umas 5, 6, 7 horas de mensagem, de leitura de texto e explicação da palavra de Deus. Às vezes nós não queremos ficar 2 horas no templo. Estava um povo de pé, um púlpitozinho de madeira simples, só para receber ali a escritura. Estavam longe do Senhor, estavam com sede também. E o povo começou a ouvir a palavra de Deus e ter a explicação da palavra de Deus, e começaram a chorar, porque o Espírito Santo vai tocando os corações, vai nos trazendo à memória muitas coisas maravilhosas e também tristes. E Ele vai nos purificando, nos santificando na sua presença. É a ação efetiva do seu Espírito Santo, ela vai nos purificando, nos limpando, vai conformando as coisas, formatando o nosso HD do corpo e da alma. Vai nos arrumando, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É a palavra de Deus que nos arruma. É a palavra de Deus que nos confronta com a nossa realidade. É a palavra de Deus que nos anima. É a palavra de Deus que nos purifica, que nos salva. E o povo chorava,
E a palavra lida, e o povo dizia amém, amém e amém. Estavam com saudade do templo, de ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, Neemias era o governador. O povo passou a chorar, ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, queridos, ela nos emociona. Ela nos toca, viu? Quando a palavra de Deus não estiver mais tocando no seu coração, não trazendo mais nada de novo para você, se preocupe um pouco. Quando você está aqui apenas sentado, aqui esquentando um banquinho verdinho aqui na nossa igreja, confortável, né? E você sai igualzinho como entrou, comece a pensar um pouquinho. E vai um recado para você, começa a orar mais. Senhor, fala comigo. Fala no meu coração, porque viver assim, sem ouvir a tua voz, eu lembro do Davi. Depois de ser confrontado do seu pecado pelo profeta Natan, Salmo 51, ele fala: Senhor, não me retire a alegria da tua presença. Continua falando comigo. Manifestando a tua graça na minha vida, o teu grande amor na minha vida, no meu coração. Fala comigo, Deus. Às vezes falta essa nossa postura dentro de Deus. E ficarmos, em vez de ficarmos só na passividade das coisas da vida. Ah, como eu sofro. Ah, fica sofrendo. Nossa, e conversa com Deus. Dialogue. Faça que não, reverendo Alexandre. Nem que pense que você está meio maluco. Falando sozinho, mas não está não. Eu estou aqui conversando com Deus, e conversando com Ele, e glorificando a Deus, e Ele fala comigo, estou alegre, eu sorrio, o povo olha assim, que foi, tá, amém, glória a Deus. Nós somos seres espirituais, e Deus é Espírito, irmãos, e Ele procura verdadeiros adoradores que o façam em Espírito também. Não fique esperando os milagres sociais, os milagres palpáveis para você glorificar a Deus. Ele é Espírito. Às vezes o maior milagre acontece apenas na nossa alma. Aliás, o maior milagre acontece na nossa alma, é a nossa salvação, é a nossa redenção, é a purificação dos nossos pecados, e nós somos colocados dentro do Deus Altíssimo, limpos, livres, para vivermos a vida e vida eterna. O maior presente, o maior mistério da vida é invisível. Ocorre no campo espiritual, não no material. Olha, pastor, como eu sou abençoado. Olha meus bens, olha quanta riqueza. O senhor quer um extrato da minha conta, pastor? Olha, abençoado. Tá, você está dando dízimo disso? O resto é resto. Glorifica a Deus, Ele é provedor de tudo isso. Em tudo é graça a esse Deus maravilhoso. E que você seja cada vez mais próspero, mais abençoado. Mas não esqueça que as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem às vezes não tem onde reclinar a cabeça. Às vezes Jesus quer usar da sua vida, do seu povo, e Ele não consegue, porque nós não estamos dispostos. No entanto, as aves e as raposas têm seus lugares. Agora Jesus, após a purificação do templo, ele chega lá de maneira enérgica e surrou algumas pessoas. Vendiam bombas, derrubou as mesas. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram ela em covis e salteadores. Aqui Jesus já faz a interpretação e conhece os corações, as intenções. Por que estavam no templo? Interesses escusos, não apenas de adoração a Deus, de reconhecer que ali era apenas um lugar físico para adorarmos o Deus do invisível. Isso aqui não é o mais importante, mas é a casa de oração, casa para o povo de Deus se reunir e buscar a sua presença. Por que Jesus ficou tão severo naquele momento, ficou tão bravo? As pessoas não tinham nenhuma
mínima consciência do que representava o templo. Historicamente, desde lá, Davi queria construir o templo, a casa que ficarei chegando será grande, porque o nosso Deus é grande para que Ele possa habitar, para que aconteça a Shekinah do Espírito Santo de Deus, a manifestação dEle, e na sua manifestação acontece a salvação, o perdão, a purificação, o louvor, a gratidão. Então, um lugar desse é santo. Eu tenho uma memória assim da minha juventude, faz pouco tempo. Estava depois do culto conversando, jovens na igreja, assim, onde estava ali a família Osonório, ali conversando, batendo um papo, meia dúzia de jovens, tinha meus 18, 19 anos, e acabou o culto e os diáconos fechando a igreja, Porto Feliz, IPI Porto Feliz. Aí chegou a dona Dica Borges Mendes, esposa do pastor já falecido Valdir Mendes. A dona Dica está viva hoje, ainda lá em Sorocaba, deve estar na 5ª IPI. Eu falei assim, jovens, vão descendo, já, aqui no lugar de conversa. Nós amávamos aquela mulher, também tem feito seminário, estudou teologia, em respeito a ela e tudo que ela representava, vamos lá, vamos descer, vamos conversar lá fora. O respeito pela casa do Senhor, manter essa reverência, porque é ali onde Deus se manifesta em qualquer lugar, sim, pastor, no seu quarto, no seu banheiro, em qualquer lugar Ele está presente, e Ele se manifesta de maneira especial em qualquer lugar, mas esse lugar Ele foi feito para a glorificação, santificado para isso. Por isso tem gente que não quer ir embora para cá depois do culto, porque as coisas aqui é gostoso mesmo. Os pais ficam mais educados, as mães, os filhos, tudo fica uma maravilha. O crente é crente aqui dentro. Lá fora a gente não sabe, né? Às vezes não muito. Mas aqui tem essa questão do santo, do lugar santo. Não perca isso não, viu? Às vezes, pastor, podemos tirar o púlpito também? Pode. Vamos devagar também, né? Às vezes falta reverência mínima, não exagerada, mas mínima, na casa de Deus. Não tem que ter gente correndo, gritando, bêbado, dando trabalho. Olha, às vezes o demônio se levantando ali, que atrapalhar nosso culto, não vai. Nós precisamos ter essa noção de que nós somos agentes do Espírito Santo de Deus, e que bagunça Ele não gosta. Deus é um Deus muito organizado, viu? Não gosta de bagunça. Aliás, quando falo isso, eu lembro do texto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. Você já quero que você leia, já leu? É um textinho pequeno, Machado de Assis, A Igreja do Diabo. O diabo ficou com inveja da gente, que as coisas aconteciam aqui bonitinho, tudo no seu tempo, organizado, coral, e leitura, e amém, tudo junto e tal. O diabo falou assim, nossa, na minha casa é bagunçada. O diabo. E aí foi falar com Deus. Deus, eu queria montar uma igreja para mim e tal, porque eu gosto daquelas coisas organizadas, porque Deus falou assim, fica à vontade. Ele fez. É uma crítica do autor a todos nós. É bom de pensar um pouco nisso, né? Ele era cristão criticando a sua igreja. Por que será que Jesus então ficou tão bravo? As pessoas estavam longe, de fato, do que representava o templo. Isso aqui é casa de oração. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Isaías 56,7. Casa de oração. Representa o que? A presença do Senhor vivo. Representa o que? A comunhão. Estavam profanando o lugar sagrado. Não tinham o mínimo de temor ao Senhor. Estavam menosprezando a casa do Senhor, a sua comunhão. Tem gente que quer vir para a igreja e ficar assistindo filminho, sessão celular, conversando. Não é lugar. Aqui é o templo da comunhão.
Olha só a possibilidade que nós temos do próprio Deus vivo que está entre nós falar conosco. Tocar nosso coração, mudar a nossa vida, mudar a nossa concepção, nos dar uma ideia, nos visitar, nos fazer prósperos em todos os sentidos. Aqui é o lugar do milagre, da cura das enfermidades. Porque quando nós temos comunhão com o Senhor, acontecem os milagres. Por onde Jesus andava, Ele curava, abençoava todo mundo. E quando Ele está presente, isso acontece. Quando nós estamos em comunhão com Ele. Não pense que nós vamos receber alguma coisa assim sem termos a comunhão com o Senhor. Gratuita, só porque eu estou vivo, Ele tem que me abençoar. Tá. Você tem que se chegar até Ele. Ele é tão amoroso que Ele te respeita. Você tem que se chegar e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Procurar enquanto está perto. Perto dos seus milagres, da sua comunhão. E os milagres acontecem, pois é a natureza de Jesus. Os milagres é a natureza normal em nosso meio quando Jesus está agindo. Quando Jesus age, há uma restauração do corpo e do espírito. Nós não podemos perder isso de vista nunca. Por mais que nós sejamos aí essencialmente racionais, matemáticos, cartesianos, é nessa comunhão que as coisas acontecem no nosso mundo sobrenatural que age no nosso mundo visível. O contrário disso também é verdadeiro. Quando nós não agimos sobre as mazelas sociais, as mortes, os assassinatos, o mundo jaz o maligno. E a igreja não pode estar apática a isso, tem que ser a mão de Deus, os milagres de Deus vivo. Nós temos que ser os agentes de milagres nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, não só na oração, mas na efetiva ação nossa, no tocar, no abraçar, no conversar com as pessoas. Somos esses agentes do Espírito Santo de Deus, de transformação. Jesus continua vivo e agindo entre nós. E Jesus deixa bem evidente isso. Claro que o templo tem que estar limpo para que haja comunhão. Se ele tira tudo aqui, vai embora daqui, tem que limpar o templo. Viu? Temos que limpar o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa agir. Como é que eu faço isso? Pastor, na minha casa eu contrato uma faxineira lá. Ela limpa direitinho. Mas e aqui no meu coração? Como é que eu faço limpeza no meu coração, na minha mente? Purificação da nossa alma. Primeiramente é se dobrando diante do Senhor em contrição, pedindo perdão. Como diz o filósofo, segundamente, nós podemos pensar que eu tenho que vigiar os meus atos, especialmente os meus olhos. Aí eu lembro das criançadas, cuidado zoinho onde vem, cuidado zoinho, eu cantava lá no berçário, lá nós cantávamos essa musiquinha, né, Estevão? Cuidado que Jesus está olhando para você, cuidado, olhinho ao que vê. É assim. Buscar santificação, limpar o nosso coração. Às vezes você começa a assistir uma série lá, não dá mais, muda. Começa a assistir outra, puxa vida, é assim. Não dá para ficar ali assistindo aquele monte de porcaria, alimentando o meu coração, a minha mente. Trazer o que para a minha casa, para a minha vida? Para a minha casa espiritual. E está no controle de quem? Nossa. É porque Jesus podia tirar essa cena de filme aí, podia queimar essa televisão. Não é que é isso, né? Negócio de controle. Purificação da nossa casa, coração e mente. E aí acontece o quê? A limpeza e a manifestação do Espírito Santo. Simples assim. O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo,
Tem que estar perfeição. Aí vem o Senhor, vem, se manifesta, acontecem os milagres. Às vezes sim, Ele precisa agir com veemência, e batendo aqui, derrubando lá, expulsando os salteadores, jogando as pombas para fora. Pomba só sujeira, né? E para a gente acordar. Espero que Ele não precise chicotear ninguém aqui, porque alguns tomaram chicoteadas e não fizeram nada, porque estava todo mundo errado, fazendo banzé na casa do Pai. Eu fico pensando assim, Jesus, o próprio Deus, pegou no chicote. Olha a misericórdia ainda, a chicotada, derrubando tudo, e foi misericórdia ainda. Podia abrir um buraco assim. É o que merecia. É o que às vezes nós merecemos. Somos contumazes em muitas coisas. Mas ainda estamos na era da graça, dispensação da graça, e o Senhor tem se manifestado em nossa vida, a sua obra continua em nós e através de nós. E isso é privilégio. E o que me chama a atenção, além desse texto fantástico aqui, dessa purificação do templo, é que o Senhor, antes e depois, Ele continua fazendo seus milagres, porque é o que Ele representa, os milagres. Primeiro a nossa redenção, a nossa salvação. A vida nova, um coração novo, limpo, uma caminhada. E aí eu, com o coração limpo, renovado, na presença dEle, eu posso pedir um monte de coisa que Ele vai me entender. Eu posso pedir, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha mãe, meu pai, meus irmãos, com salvação primeiramente. Depois, as bugigangas. Primeiramente com salvação. Mas nós precisamos entender que nós temos o privilégio da presença do Deus vivo. E sabemos que Ele nos ama tanto, que às vezes pega um chicote ou outro, mas ainda é por amor. E Ele quer nos abençoar, nos tirar desse mundo religioso ao extremo, mas que está longe dele. Corpus Christi, você sabe o que é Corpus Christi? O corpo de Cristo, amém. 60 dias após a Páscoa, criado pela igreja. Então virou um ritual. É uma reflexão sobre a Eucaristia mesmo do Senhor. 2 meses após a celebração da Páscoa. E eu entendo que é para nós não perdermos de vista o que é a Páscoa. É a ressurreição de Cristo. Ressurreição da nossa vida. Para uma nova vida. Uma vida diferente. Uma vida abençoada. Uma vida próspera. Uma vida com saúde. Saúde especialmente espiritualmente. Diante do Senhor em intimidade na comunhão com o seu Espírito Santo. E seremos eternos assim. Que nós possamos, irmãos, entendermos isso. Que a beleza da nossa adoração tem que acontecer no templo, especialmente no nosso templo, no nosso corpo, onde o Senhor habita incessantemente. Que Ele continue nos abençoando. Amém. Vamos louvar o Senhor com o grupo de louvor, enquanto podemos nos ofertar ao Senhor coração. Quem trouxe o dízimo de oferta poderá trazer à frente. Os nossos instantes não se constrangam, que é a prática da nossa igreja. Louvemos a Deus. Fiquemos em pé, irmãos.